bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, todos, todes, todas, a mais uma conversa em cena, essa conversa que a gente tem feito aqui no festival, no Porto Alegre em Cena, esse ano em que tudo, ou quase tudo, é virtual. E hoje, enfim, essas conversas aqui, para quem vai assistindo assim, picotada, a programação, a gente tem feito um pouco para discutir sobre as peças que a gente tinha sobre a programação do festival, né, e todas as coisas que o festival tem discutido nesses últimos anos, tem colocado na mesa, no palco, para a gente discutir nos últimos anos. E, e a gente, então, a gente não vai conseguir fazer uma programação nacional e internacional, como de costume, mas a gente está, então, fazendo essas conversas aqui, trazendo um pouco mais aí para a teoria, para o converser, as questões que tangem esses espetáculos que, de alguma forma, tinham sido selecionados para virem para o festival, para a gente promover essas discussões todas aí. E hoje eu estou aqui com a Gabriela Carneiro da Cunha, essa atriz, uma criadora, né, Gabi? Uma artista, criadora, performer, maravilhosa, que teve no Encena, acho que a gente se conheceu com as Guerrilheiras do Araguaia, né? Era o nome era esse. E aí agora a gente estava nesse namoro aí para trazer Altamira 2042, que é um espetáculo incrível também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Altamira e sobre, na verdade, a trajetória, um pouco como é que queria que tu falasse um pouco, Gabi. A gente vai começar assim, queria saber de várias coisas, né? Bem uma conversa mesmo, não é uma entrevista, não é nada formal, mas acho que se a gente falar de como é que tu chegou até o Altamira, se o Guerrilheiras fez tu chegar no Altamira, se antes do Guerrilheiras, como é que isso começou, essa pesquisa para ti de chegar no norte do país, nas populações ribeirinhas e nas questões que tangem Altamira mesmo. E, e depois a gente vai conversando, mas eu queria saber também, tipo, como que pessoalmente isso te transformou, te transforma, né? Enfim, todas essas coisas. Então, me conta como é que chegou em Altamira 2042. Ainda em 2020, né? Ainda em 2020. Bom, Fê, primeiro um prazer imenso estar aqui nessa edição do Porto Alegre em Cena, nessa edição única e inaugural, né? Acho que esse ano tem sido um ano de muitas inaugurações e de provocações diante do que a gente está vivendo, diante da pandemia e também dessa situação política muito difícil no Brasil, onde são tantas áreas, né, que estão sofrendo, assim, a cultura, a educação, a saúde, os indígenas, os ribeirinhos, o meio ambiente. É muito desmonte, né, para todo lado. Então, eu acho que isso só torna a situação que o mundo está vivendo no Brasil ainda mais fraturada, né, ainda mais radical. Então, eu acho que é muito forte e lindo, e fico muito alegre de estar aqui e de estar junto do festival, que está, mesmo diante desse cenário todo, inventando um novo modo da gente estar junto, e da gente ver as peças, e da gente inventar coisas online, enfim, criar esse festival nesse novo formato. Tem algumas pessoas que falam que é um novo normal, né? Uhum. Mas eu confesso que eu não tenho gostado muito disso, assim. Primeiro que eu não gosto da palavra normal. Sim. Não acho, não me atrai em nada, né? Nem o velho, nem o novo. E também porque eu acho que muito do que se chamava normal não tinha nada de normal, né? Não tinha nada de saúde, assim, era completamente deformado. Então, eu acho que a gente não tem que ir para um novo normal, não. A gente tem que reinventar um espaço de existência mesmo. Então, é isso. Que bom estar aqui, que bom estar com você. Espero que o festival esteja sendo lindo.
E vamos então para Altamira, né? Assim, você falou de Guerrilheiras, que foi quando a gente se conheceu. Acho que foi em 2017, se não me Isso. engano. Foi em Foi 2017. 2017. E foi muito lindo fazer Guerrilheiras no Porto Alegre em Cena. Primeiro porque a Daniela Carmona é da cidade, né? Então ela Isso. estava muito feliz. Foi A minha Daniela Carmona é uma professora. das atrizes da peça, foi sua professora, e ela estava muito feliz de estar fazendo Guerrilheiras aí. Ela estava muito nervosa e ansiosa antes. E foi lindo, assim, para todas nós também compartilhar com esse momento com ela. E também a recepção que o público teve com Guerrilheiras para a gente foi muito forte, assim, né? A gente já sabia dessa tradição de Porto Alegre ser dessa história política, e mas foi ainda assim, foi muito surpreendente, assim, sabe? A Dani tinha avisado para a gente que seria assim, nessa intensidade, mas mesmo assim foi surpreendente, foi bonito, foi bom. A gente estava precisando daquele momento que eu acho que a gente estava, talvez, todo mundo um pouco no início, né, de um processo político que cada vez tá mais complicado, está mais trágico no Brasil. E foi muito bom fazer Guerrilheiras Tem aí. uma coisa, só deixa eu te interromper, só porque a gente está falando de guerrilheiras. Tem uma, Sim, foi lindo mesmo essa coisa. Um que a Georgette tinha vindo para apresentar um solo dela, um sim, pouquinho antes. E aí, aproveitando que a Georgette estava aqui, a Dani já estava tipo matutando. Ela estava no Rio de Janeiro ainda, matutando em que sala ia ser. A gente já sabia da sala. Que ela queria que a Georgette visitasse a sala, que não era a mesma sala onde ela estava, a Georgette Fadel, né, a diretora do Guerrilheiras, sim. e que é para ela visitar a sala, para ela ver, porque a Dani já queria mudar a projeção, fazer uma projeção no piso e a projeção na parede, já estava tendo ideias, e ao mesmo tempo eu acho muito bonito isso, porque, claro, tem a presença da Dani, que ela é daqui, ela conhece a sala, e, enfim, e também nessa coisa viva do festival com os artistas também, da gente, se vai ficar melhor assim, se vocês querem Vamos assim, e dá fazer para assim. fazer, tem dinheiro para fazer, dá para fazer, vamos fazer. E ficou lindo, realmente, aquela estreia foi muito especial, assim. Foi Elas- muito, né? Assim, a gente ficou as pessoas devolvendo muito para a gente, assim, e foi muito bonito, Fê, porque depois ao longo, né, do trabalho, eu vou chegar em Altamira, mas eu acho que é porque realmente Guerrilheiras faz parte do que de Altamira, né, do que Altamira e como eu cheguei até lá, então acho que é importante também a gente passar e falar de Guerrilheiras, assim, mas é uma peça que ela estreia no final de 2015. E é muito curioso perceber a mudança da recepção da peça ao longo do tempo. Em 2015, a peça ela foi recebida um modo um pouco morno, assim. Algumas pessoas, inclusive, questionando por que a gente estava fazendo uma peça sobre a guerrilha do Araguaia, né? Para quem não viu a peça foi criada a partir da história, das memórias, dos fragmentos, dos restos de 12 mulheres que lutaram e morreram na guerrilha do Araguaia. A gente focou especificamente nas mulheres que foram assassinadas pelo regime militar. 11 delas permanecem desaparecidas, só uma, a Maria Lúcia Petit, teve o corpo encontrado. Então, essa é uma memória que ainda está presente, muito forte, no Araguaia e acho que na luta política brasileira também, da história recente do país. É, e algumas pessoas questionavam isso, né? Mas por que vocês estão fazendo essa peça, a guerrilha e tal? E eu acho que a resposta veio a cavalo, né? Assim, o que a gente está vivendo agora no Brasil é essa com esse presidente que tem uma espécie de fixação com a história da guerrilha, sempre fala sobre isso, sempre comenta disso. E E eu acho que é isso, talvez porque a gente não tenha revisitado e reolhado tanto esse passado recente, né? A gente está hoje com um presidente que homenageia um dos maiores torturadores, talvez o maior torturador da ditadura militar brasileira. Então,
é isso, assim, teve essa mudança de como a peça foi recebida e depois ao longo do tempo. Assim, e no Porto Alegre em Cena foi como se fosse uma virada, assim, sabe? Quando a história virou e a situação política no Brasil virou, a recepção da peça virou também num território que tem uma história de luta muito forte. Então, dali começou a virar a coisa e ano passado a gente fez uma circulação, a gente teve essa alegria de voltar para a região do Araguaia com a peça, que era uma dívida que a gente tinha. A gente foi fazer o trabalho, a pesquisa em 2015 e a gente conseguiu voltar em 2019. Era para a gente ter ido em 2018, mas teve uma questão no, no enfim, nos procedimentos burocráticos do financiamento. A gente foi financiado pela Petrobras e, e a gente só conseguiu em 2019. E foi, assim, foi inacreditável essa circulação, foi muito bonito fazer a peça no próprio território. A gente fez em 9 cidades, a gente começou em Palmas, foi para Araguaína, Xambioá, isso Tocantins. Depois a gente foi para São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia e Marabá, no Pará, já. Essa é a região realmente coração da guerrilha. Depois a gente foi para Belém, Goiânia e Brasília. E foi impressionante assim essa circulação e a reação do público e como as pessoas começaram a participar da peça. Então não me lembro, não sei se você se lembra, mas tem um momento que eu faço uma cena que eu pergunto se as pessoas você concorda que o povo brasileiro não luta por justiça? Quando eu coloco uma arma, aponto uma arma para a pessoa do público, e depois eu começo a falar uma série de lutas, né, de guerras que houveram no Brasil. E agora as pessoas estavam respondendo e falando outras guerras e gritando outras coisas, e foi muito forte, sabe? Perceber como a peça ganhou dimensão e sentido nesse momento em que eu acho que a gente tem que realmente se relembrar e conectar com aqueles que vieram antes, né? E que já enfrentaram problemas parecidos ou filhos monstros daquilo que a gente está enfrentando agora. Então, bom, isso é Guerrilheiras. Guerrilheiras foi a primeira etapa de um projeto de pesquisa que eu venho fazendo já desde 2013, que se chama Projeto Margens, sobre rios, buiúnas e vagalumes. É um projeto que se dedica à escuta do testemunho de rios brasileiros que vivem uma experiência de catástrofe desde a perspectiva do rio. Então, a primeira etapa desse projeto foi justamente Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos. E a gente fez esse trabalho no Araguaia, na região do Rio Araguaia. Fomos para lá, eu fui algumas vezes, e depois fomos com a equipe toda. Depois eu voltei para fazer um filme lá também, com uma pessoa que eu conheci na região, que é sobrevivente de muitos conflitos de terra na região do Araguaia. Ela se chama Edna, o filme se chama Edna. Ela se chama Edna Rodrigues de Souza. O filme está ficando pronto agora. E depois a gente voltou para a circulação. E a segunda etapa desse projeto, que a gente já começa em 2016, é justamente Altamira. Então, resulta em Altamira 2042, né? A segunda etapa do projeto, ela acontece no Rio Xingu, com a catástrofe de Belo Monte. Então, o que seria, né, o testemunho do próprio Rio Xingu sobre a catástrofe de Belo Monte. Você perguntou como que eu cheguei até Altamira, né? Eu cheguei porque eu recebi uma reportagem, a Sônia Sobral, que é uma grande amiga e parceira desse projeto também, e que foi a pessoa que premiou Guerrilheiras no Rumos. Ela é gerente no Itaú Cultural e ela foi uma das pessoas que acompanhou esse projeto de Guerrilheiras muito de perto. E depois acabamos ficando amigas, e ela me mandou
uma matéria, uma reportagem da jornalista Eliane Brum, chamada Vítimas de uma Guerra Amazônica. É uma reportagem, acho que é uma das melhores reportagens da Eliane, e isso é muita coisa, porque quase tudo que ela escreve é muito bom. Ela é incrível, a reportagem é incrível, é realmente uma preciosidade, assim. É, é. E essa reportagem é justamente sobre a Raimunda Gomes da Silva e o João, marido da Raimunda. Eles são dois ribeirinhos do Xingu. Eles têm uma história muito longa e complexa. Eu recomendo ler a matéria. Mas eles, então, viviam numa ilha no Xingu, tinham uma casa na ilha e uma casa na cidade de Altamira. Isso é uma não sei como dizer, uma característica, é um modo de vida, né? Um modo de vida ribeirinho, ele tem esse pressuposto de uma mobilidade, um trânsito entre rio e rua. Então, as pessoas têm uma casa no rio, da onde elas pescam, plantam, vivem, criam seus filhos, e a casa da rua, onde elas escoam a produção, vão ao médico, aí quando os filhos começam a crescer também a escola. Então elas têm essa mobilidade entre rio e rua. E a ilha que a Raimunda e o João moravam foi inundada a, com a instalação da hidrelétrica de Belo Monte. E a Eliane faz uma reportagem sobre os dois, e eu leio essa reportagem e entendo, então, que o Xingu é o próximo rio dessa pesquisa. Esse foi o modo que eu cheguei em Altamira. Eu fui para lá a primeira vez com a Eliane, numa semana. Eu estava na temporada de Guerrilheiras, em São Paulo, e aí eu tinha alguns dias assim da semana que não tinha peça, e ela estava indo para lá junto com uma equipe da USP, que eles iam fazer um projeto muito bonito de cuidado mental com as pessoas que foram afetadas por Belo Monte, que estavam completamente desamparadas naquele momento. E eu fui com eles, e foi uma semana muito esclarecedora, assim. A Eliane fez uma semana com a gente encontrando pessoas chaves, assim, desse processo. Então a gente encontrou o Dom Ervin, que é o bispo do Xingu. A gente encontrou Antônia Mello, que é considerada a inimiga número 1 de Belo Monte, é ativista, líder do movimento Xingu Vivo e uma deusa do Xingu. A gente encontrou a Thaís Santi, que é procuradora da República em Altamira, o Marcelo Salazar, que era coordenador do ISA, do Instituto Socioambiental, a Raimunda, o João, e agora eu não me lembro se mais alguém, eu tive que voltar um pouco antes, mas a gente encontrou pessoas muito chaves, assim, para ouvir o que tinha sido aquele processo de perspectivas muito diferentes. Eu vou falando, tá, Fê? Se você quiser me interromper, aí você me interrompe. Eu vou. Eu não tô te ouvindo. Você tá mutado. Desculpa. Não, isso aí, vai falando, eu vou falando. Eu cheguei a pensar até em te interromper, mas é que estava tão gostoso te ouvir. Não, por favor. Mas falando disso, teve uma coisa que me chamou a atenção nisso que tu falou, que eu acho que daí é mais também sobre o processo criativo, mas que eu acho que também é legal da gente falar, assim, que me chama a atenção quando eu tô pensando o próprio processo criativo de pensar o festival, ou quando eu trabalhei em produções, que já faz um tempinho que eu não monto um trabalho, mas eu acho incrível como às vezes tem um clique quando a gente vê alguma coisa, ou lê uma matéria, ou vê um filme, ou, sabe, são pequenas estímulos do dia a dia, às vezes, inclusive, que nos abrem um portal que tu pensa, é isso, né? E foi a Sim, sensação que eu tive um pouco quando tu conta que tu leu essa matéria da Eliane e aí tu entendeu, nossa, então o Xingu é o próximo rio, né? E que sim, importante isso é para o teu trabalho, né? Decidir através de uma matéria
belíssima, de uma das maiores jornalistas pesquisadoras do Brasil. Eu sou apaixonado pela Eliane. Eu estudei jornalismo, né? Nunca trabalhei com isso, mas estudei jornalismo. E quando eu conheci, na faculdade de jornalismo, quando eu conheci o trabalho da Eliane, eu comecei a ler os livros dela e, enfim, comecei a acompanhar. Ela vai participar de uma conversa conosco aqui também sobre a Ai, que pesquisa dela, que me bom! enche de orgulho, de honra. E, enfim, mas a conversa com ela vocês assistam paralela, mas eu queria muito chamar isso, assim, de que bonito isso é, né? A gente, a partir de uma matéria, em algum momento tem um entendimento, tá, então o Xingu é o rio, é o próximo rio da minha pesquisa, Sim. assim. Sim, naquele momento foi muito curioso isso, porque na verdade essa reportagem ela definiu o que hoje é a pesquisa do Margens, porque naquele momento, quando eu comecei a fazer Guerrilheiras, eu sempre intuí que não seria uma coisa de fazer uma peça e que isso chegaria ao fim, que esse processo chegaria ao fim com a estreia da peça. Eu intuía que isso ia ter muitos desdobramentos e as coisas iam uma coisa puxando a outra, mas eu não sabia ainda exatamente o que era. E por algum momento, assim, eu estava guiando a pesquisa para uma pesquisa sobre as mulheres guerrilheiras na América Latina. Então, na verdade, o Margens poderia ter se transformado nisso, mas quando eu recebi a matéria da Eliane, eu entendi que não, que na verdade quem guiava eram os rios. Então, que eu não ia sair nem do Brasil, nem do Pará, porque é onde tem acontecido, né, a pesquisa. Assim, eu ia continuar no Brasil e no Pará e continuar nos rios. Então, saindo do Araguaia e chegando no Xingu. Então, realmente são essas coisas, né? Assim, e eu acho que faz muito sentido isso nessa pesquisa, né? Porque é uma pesquisa que se trata justamente de poder escutar um ente não humano, né? Que é um rio. Poder escutar o testemunho de um rio. Isso é Então, tão potente, tão belo, dizemos, é tão potente. Isso foi uma das coisas que mais me cativa, me puxa, assim, quando eu comecei a ler os líderes indígenas e a tomar contato mais, né, com as vozes e com os ensinamentos desses líderes indígenas. Eu, infelizmente, ainda não tive uma imersão, não fui às aldeias, não pude estar com eles, vivenciar com eles, com os povos de um modo geral, mas eu, enfim, fui me aproximando através da cultura, né? Através da arte. Fui me aproximando do cinema, da literatura, do teatro, fui me aproximando das vozes dos indígenas, desses ensinamentos. E essa coisa de tu realmente é real a conexão com o rio, escutar sentir uma árvore, ouvir os espíritos da natureza. Quer dizer, essa conexão ela é tão quase palpável, sabe? Ela é tão real, não é assim, um misticismo, né? Como pra gente, a uhum, pessoa, ela tá viajando. Não, é concreta, realmente acontece, né? Isso é muito sim, lindo, assim. sim. Eu acho que ela é parte de uma cosmopolítica, né? Assim, ela é vocabulário, agente, agenciador, como pra gente talvez, sei lá, eu nem sei se é possível fazer essa analogia, assim, mas acho que pra gente, no nosso mundo, como existem esses atores, assim, sociopolíticos, eu acho que para um ribeirinho do Xingu, o rio, os espíritos das águas, os peixes, a, a reprodução desses peixes, a tracajá, isso, isso é parte participante e do seu território cosmopolítico. Então não tem vida fora dessa relação. Uhum. E, de fato, isso é radicalmente diferente da onde a gente foi criado. A gente, estou falando eu e você, pelo que eu Sim. imagino, e não sei quem está ouvindo, mas assim, do que uma cultura ocidental foi criada, né? Então, para mim, assim, como artista, isso já foi, isso no começo, o Margens, ele tinha uma outra definição, ele era ouvir o testemunho das pessoas
que estão na margem e à margem. E foi justamente com o cavuco, cavucando isso tudo e entrando em relação e saindo do Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, indo para o Pará, indo para a casa da Raimunda, mergulhando no Xingu, indo para o Araguaia, estando com a Edna, nesse cruzamento com esses povos e essas mulheres, principalmente, que o projeto começa a mudar e a ganhar essa dimensão de não. Então a gente vai escutar o próprio rio, o testemunho do próprio rio. Isso, assim, seja isso o que for, né? Assim, eu não sei também, né? E eu também não sabia quando coloquei isso, não sabia como fazer isso. Teve uma coisa também que foi muito importante nesse processo, que foi a leitura do livro do Davi Kopenawa, Xamã Yanomami, A Queda do Céu, e do antropólogo Bruce Albert, que é um livro que eu recomendo muito. Acho que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes já escritas no mundo. Na minha também, assim, isso foi uma das coisas que eu falo, né, que eu fui me abastecendo através da cultura, né, e do convívio com alguns indígenas, em geral os líderes indígenas, né, que acabam circulando também, tiveram presentes no festival. Ano passado, na edição do festival, junto com a Andrea Duarte, que é também uma artista, performer maravilhosa, e ela também tem dedicado os últimos 20 anos da sua vida aos ensinamentos indígenas, né, a vivência indígena, e viveu 5 anos no Xingu. E, enfim, e a gente montou ano passado, junto com o Kopenawa e com o Krenak, o Silêncio do Mundo, um projeto chamado Silêncio do Mundo, que ia trazer várias questões. No final das contas, a gente participou de todo esse projeto de criação e, enfim, ali eu tive um aprendizado enorme. Aí, em função disso, eu fui ler A Queda do Céu, e quando eu digo assim que o mundo, parece que eu desabei de um lugar, e assim, tipo, né, um outro mundo se descortinou na minha frente, assim, tipo, é possível outras coisas, né? A gente está aí batendo numa tecla, às vezes, assim, desse jeito tão estanque, tão quadrado de se fazer política, né? E é isso, como tu fala, né? Essa cosmopolítica deles, e a relação dessas pessoas entre as suas comunidades, com as suas famílias, com seus ancestrais, com a natureza, com a terra onde pisa, da terra onde come, né? Do céu, quer dizer, tem um outro sistema, uma outra forma de se viver que é possível e que está ali, que é incrível, assim, enfim, realmente é um ensinamento, é um livro de ensinamento absoluto, assim. É. E eu tive a sensação também, quando eu estava lendo o livro, assim, a minha sensação era que meu cérebro estava, assim, mudando de lugar, Exato. sabe? Estava se movendo dentro da minha cabeça, assim. E eu falava, um giro, né? Eu fico pensando muito, assim, que essa experiência, né, de experienciar a vida, assim, sendo em Yanomami, é radicalmente diferente do que é pra gente, né, do que é para mim. E isso está sendo um super desafio também, porque uma das coisas também que eu estou fazendo agora, junto com o Eric Rocha, que é meu companheiro também, cineasta maravilhoso, é que a gente está fazendo o filme do Queda do Céu. A gente vai começar a fazer um documentário do Queda do Céu, vai ser lindo. Já está sendo, a gente já está em fase de pré-produção. Porque e vocês foi isso. Estiveram lá? Vocês conseguiram? Eu fui para Boa Vista, encontrei o Davi. A gente tem encontrado o Davi há alguns anos já, mas a gente ainda não foi para a terra indígena. A gente ia agora, em julho, mas com a pandemia a gente não pôde ir. Então agora a gente está também, enfim, esperando. E está sendo bom também, assim, porque a gente está podendo mergulhar muito no livro e começar, assim, a preparar o terreno, a preparar o caminho, né, para chegar até lá. Porque eu falo para ele, a sensação que eu tenho é que a gente está, assim, na beira de um universo, sabe? Sabe quando você vê, você está na beirinha, assim, na fronteira, assim, olhando para frente, tem um universo inteiro. Então, é isso. Primeiro a gente tem que também ir
e adubando esse caminho, entendendo quem está com a gente, porque também a gente não vai, né, não pode entrar nesse universo sozinho, então tem um longo trabalho aí para ser feito até a gente chegar lá, mas já está sendo incrível assim fazer esse filme e estar debruçada sobre ele em plena pandemia, assim. O Davi, ele, nossa, a gente saiu da coisa, mas a Mas gente tá, a é. gente saiu, mas a A gente gente está. tá, exatamente. Exatamente. Não, mas é porque assim, eu acho super importante de falar, porque no livro o Davi fala muito sobre a epidemia Chauara, né? Ele fala, assim, eu estou relendo agora com esses olhos, né, em isolamento, e é impressionante assim como ele fala da epidemia Chauara, dessas doenças causadas por um modo de vida do branco, né, do NAP, que destrói a natureza, é, e o garimpo da mineração, do desmatamento, e como isso vai liberando fumaça Chauara. E a gente ainda não sabe de onde veio o coronavírus, mas uma das das teorias, né? Pelo menos eu não sei se alguém aí já sabe, mas eu ainda não sei de onde, o que. Mas uma das teorias é que teria vindo dessa coisa do morcego Mutações e de genéticas entre os. florestas. E isso também do desmatamento de florestas tropicais, né? Não é só uma questão de humanos se alimentarem de animais silvestres, porque isso sempre aconteceu. Sim. Acho que se trata de outras, enfim, de questões mais sutis, assim. Mas o Davi, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre a fumaça de metal e a epidemia Chauara. A fumaça do garimpo, né? Uhum. Como essa coisa da gente ficar mexendo na terra, cavucando a terra, tirando os minerais, que ele vê como seres vivos antes de serem derretidos. Isso, então, provocaria essa era das epidemias e das pandemias, que para os Yanomami já chegou há muito tempo, como para muitos povos indígenas do Brasil e da América Latina, né, que já desde há 500 anos atrás que vem sendo mortos por epidemias e, e a violência bruta e pura, né, do latifúndio e dos interesses econômicos, da mineração, e das hidrelétricas e das barragens e tudo que a gente vê acontecer agora, mas agora a gente está vendo com a gente, né? Essa pandemia de Covid-19, a gente está vendo isso acontecer não só na terra indígena, não só porque, né, assim, é uma outra dimensão. Então está sendo muito forte ler esse livro agora, e eu acho que estar com o Davi quando for possível também vai ser uma experiência muito forte nesse momento de pandemia. E eu acho que ele vai ter muita coisa para. Ele já tem, obviamente, mas eu acho que ele vai ser alguém que vai poder encaminhar, assim, lugares possíveis, né? Como o próprio Krenak tem feito também muito. Com essa sabedoria, né, com conhecimento. O Davi ainda é um xamã super importante, assim, tem esse conhecimento. Eles têm, né, o Krenak também, vários outros líderes, esse conhecimento ancestral incrível, assim. Ano passado, quando a gente fez o Silêncio do Mundo, o Krenak falava muito disso, né, da coisa da ciência, do tempo, do mito, e no final do espetáculo, um escritor, historiador, super intelectual aqui da cidade, perguntou para ele: nossa, quanto tempo tu vem desenvolvendo esse teu pensamento, né? Porque é de uma clareza, é belíssimo. E ele fala: 519 anos. No caso, ano passado era 2019, ele fala 519 anos. Então, realmente um Sim, conhecimento ancestral mesmo, sim, e uma sim, sabedoria incrível. sim, sim. E acho que é isso, assim, né? Dentro disso que afeta a gente, né? Quando a gente lê o Queda do Céu e que muda nosso cérebro de lugar, e que tem uma coisa que o Davi fala que eu acho muito linda, que ele fala assim,
bom, vocês que falam, né, que descobriram o Brasil, vocês não descobriram nada, já tinha gente aqui há muito tempo. É, não é porque eu pesco um peixe ou que eu planto uma árvore que eu digo que eu descobri ela. Assim, eu não digo, no máximo eu digo que eu planto uma árvore, não é porque eu sou da floresta que eu digo que eu descobri a floresta, no máximo eu digo que eu planto uma árvore que eu pesco um peixe. Mas essa ideia, né, megalomaníaca e que você descobriu alguma coisa, ele fala, é impossível dizer isso, porque quando eu nasci tudo isso já estava aqui, tudo isso já estava aqui, né? Então, eu acho que são essas coisas que vão deslocando conceitos que, para uma pessoa branca, ocidental, descendente também de portugueses e tal, eram conceitos muito dados e normais. Era o normal, o velho Exato. normal. Então, por isso que a gente não pode ir para nenhum novo normal. Mas então, o livro do Davi foi esse momento, assim, onde eu comecei junto com ele também, assim, né, me perguntar assim, bom, então tá, mas se eu estou falando dos rios, né, porque naquele momento acho que eu estava falando dos rios, estava falando sobre os rios, mas como sair desse lugar e na verdade, escutar o rio, né, e produzir algum tipo de expressão com o rio, né, porque eu nem posso falar com o rio, porque na peça, no caso, eu nem falo, né, mas assim, é, produzir alguma expressão com o rio, escutar esse testemunho, acho que é junto com o Davi, é junto com a Raimunda, é junto com a Edna, é junto com essas pessoas que eu vou entendendo então que isso é possível. Agora, eu também vou ao mesmo tempo percebendo que eu não tenho linguagem para entender um rio. Assim, eu não tenho linguagem para escutar um rio. Eu não sei o que é isso. Isso que para Raimunda é tão dado, Uhum. é parte da cosmopolítica dela, não é parte da minha. É, então, aí que a coisa começa a acontecer, né? Aí é que a mágica acontece. É... E aí, Fê, são muitas coisas, assim, né? Como isso foi se dando, assim. Essa pesquisa, a gente tem uma pergunta que é a seguinte: no que o xamanismo capacita o teatro a se tornar? Então, acho que essa é a pergunta que tem guiado essa pesquisa, sabe? E alguns procedimentos foram acontecendo durante a pesquisa a partir dessa pergunta. Um deles, por exemplo, é o sonho como um método de estudo, como um método de criação, e isso aconteceu muito ao longo do trabalho. Algumas vezes eu, eu sei, é estranho dizer, mas eu sei que o Xingu, ele falou comigo em sonho. Então, foi isso, assim, como artista, eu tive que começar a me provocar e a provocar também o mundo e o meu olhar e a minha escuta é, na, na invenção de uma linguagem possível, aonde eu, é, que, que, que não tenho a possibilidade de escutar nem de falar com o rio de um modo dado ali, mas como artista, o que que eu posso inventar, do que eu posso me acoplar, o que eu posso fazer para que essa escuta seja possível, para que essa escuta aconteça. Então, aí começa a pesquisa, assim, né? Aí começa o trabalho. E eu acho que assim, uma coisa fundamental nesse processo foi, por exemplo, o deslocamento. Assim, eu saí do Rio de Janeiro, saí de São Paulo para estar nesse rio com o tempo devido. Eu fui, antes da peça estreagem, eu fui 3 vezes, e algumas vezes sozinha, e outras vezes com equipe. João Marcelo Iglesias foi um grande parceiro que foi comigo na última vez, onde a gente ficou 2 meses, mas ao longo dos anos eu fui indo para Altamira e assim, foi muito importante o tempo, porque eu acho que a escuta do Rio
E ela foi maturando na medida em que eu pisava naquela terra. Então, por exemplo, quando eu fui com a Eliane nesse primeiro momento, que foi uma semana muito esclarecedora, mas foi uma semana também de muita informação, né? Assim, você vai para falar com determinadas pessoas chaves e elas sabem o que você quer, então elas vão te contar a história de Belo Monte, de como foi esse processo e tal, tal, tal. Mas aí você vai essa vez, você ouve tudo isso. Aí depois eu fui a segunda vez, quando eu fiz uma canoada no Xingu, que aí você faz o rio de canoa, num outro tempo, num outro ritmo, é, dorme de outro jeito, come de outro jeito, tarará, tarará. E depois eu voltei para ficar 3 meses. Então, nessa terceira vez, assim, a minha sensação é de que assim, eu já não estava mais escutando, não era mais a informação que me que me interessava e nem eu já não eu consegui ouvir além da informação, que eu acho que isso para mim foi uma questão fundamental nesse na feitura de Altamira. Não se trata só de fazer uma peça com a história que aconteceu, refazendo os acontecimentos, dando dados, números, estatísticas sobre a tragédia que aconteceu em Altamira. Mas isso eu acho que tem outras pessoas podem fazer isso muito melhor do que eu. Eu não saberia fazer isso. Mas eu acho que começa a se tratar de como fazer as pessoas aqui ouvirem, isso era um desejo muito forte, aquilo que eu ouvia. Mas o modo como aquelas pessoas articulavam a linguagem, o modo como elas narravam aquilo que tinha acontecido com elas, né? Assim, para além da informação. Tem uma frase em Altamira que a Thaís Santi fala: Altamira é o centro energético de uma guerra entre dois mundos. Então, eu nunca conseguiria chegar nessa frase, entende? Assim, se eu não é só uma pessoa que viveu aquilo e que me conta Belo Monte com uma linguagem completamente diferente do que eu poderia imaginar ou escrever ou pensar se eu tivesse no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Estou falando do Rio de Janeiro e São Paulo, que são as cidades que eu moro e morei. Se eu tivesse aqui lendo livros e lendo coisas ou imaginando coisas sobre Belo Monte. E sobre o Xingu, porque também não é só sobre Belo Monte, né? Assim, eu acho que tem a tragédia, você viu a peça, assim, não sei o que você sente, mas acho que tem a tragédia, mas tem muita beleza. Mas Tem muita força, assim, né? Assim, foi uma escolha também nossa de não... Assim, eu tenho muito pouca gravação da Raimunda, por exemplo, emocionada, né? Assim, me contando as coisas. Mas eu já sabia de cara que eu não queria colocar isso. Eu até cheguei a experimentar no processo de ensaio e quando eu coloquei foi tipo, não! Tipo, eu não se trata disso, sabe? A Raimunda ela é muito forte, ela é muito uma mestra, é uma mulher que dá a volta em qualquer um, assim, em qualquer debate, em qualquer conversa, qualquer um de Belo Monte ela deixa no chinelo. É, ela é muito inteligente, ela é uma poeta, ela é uma xamã. É, eu me interessava em mostrar isso, né? E que não que as pessoas ouvissem isso, essa força dela e como ela lê Belo Monte, porque ela, não, ela lê, ela tem muitas leituras sobre aquilo, sobre o que aconteceu e sobre o que causa, o que faz com que um povo ache que é possível barrar um rio, né? Assim, eu sempre falo isso, assim, se a gente acha que a gente tem tecnologia, se a gente, eu também já não sei mais como fala, mas assim, se os brancos acham que tem tecnologia para os brancos como povo, estou dizendo, para barrar um rio, é, a Raimunda tem tecnologia para ouvir um rio.
O Davi tem tecnologia para ouvir um rio, para saber que ele não deseja, não pode, não quer ser barrado. Para falar comigo o tempo todo, falando do rio como uma pessoa, no sentido de o rio tá louco, o rio tá pedindo socorro, o rio ele não quer, ele bate, ele volta, ele não quer, ele quer seguir, ele quer fluir. Isso era o tempo todo, com a Raimunda, com a Bel Juruna, com o João, marido da Raimunda, que diz se o rio Xingu pudesse falar, antes ele choraria. Com o pai da Bel, que fala que ele ainda fala, ele fala o rio Xingu, se ele pudesse falar, ele não falaria porque ele está sufocado. Então, eu realmente acredito, assim, e a gente pode falar também um pouco da linguagem de Altamira, assim, mas eu realmente acredito que a chave, sei lá se é a chave, eu já não sei mais falar, é isso, eu não sei mais falar. É Mas, isso aí. não, mas eu acho que é porque isso, eu acho que tem para mim tem uma chave, eu vou usar chave para falar, tem uma chave na linguagem. Tem uma chave na linguagem, entendeu? Assim, eu acho que seria muito ineficaz, e eu acho que a eficácia ela é importante nesse caso. Eu acho que seria muito ineficaz eu fazer um trabalho junto ao Rio Xingu, e toda essa questão de Belo Monte, dele ter o corpo dele barrado, se eu tentasse fazer um trabalho que chegasse a nós, as pessoas a quem ele é direcionado, porque ele é direcionado às pessoas que barram rios, né, também, ele é direcionado, eu falo muito isso, algumas pessoas falam assim, não, que importante que você está fazendo isso, porque você está dando voz a fulano, beltrano, cicrano, e eu falo, não, gente, eu não estou dando voz a ninguém, assim, as pessoas, elas têm voz, elas têm muita voz, assim, as pessoas, a Raimunda, a Bel, a Antônia Mello, o Rio Xingu, é, o Pai da Mata, tudo isso tem muita voz. Mas existe um povo que não tem ouvido para ouvir, e que é o meu povo. Então, eu acho que o meu trabalho nesse sentido, é de dar ouvidos a quem não tem, que é o meu próprio povo. O meu povo, ele não tem ouvidos mais para ouvir uma imensidão de vozes e uma sinfonia, uma assembleia permanente no cosmos. O meu povo foi perdendo essa tecnologia ancestral e de escuta. Então, Altamira esse é o trabalho em Altamira, é abrir a escuta, abrir os ouvidos de quem não tem, reativar essa tecnologia da escuta nesse povo, no meu povo. Ah, que maravilhoso! Eu tô com fumacinhas aqui, porque tem muita coisa linda, e é isso, assim, não sei nem por onde começar das coisas que me surgem dessas coisas que tu conta, assim. É, uma que eu acho que para começo, assim, esse desejo de falar sobre as coisas que tu traz, e às vezes a gente não encontra palavras, né, como essa tua coisa é chave, mas não é chave. Eu me lembrei quando eu ia me referir à Queda do Céu, do Copenau, quase que eu disse que é uma Bíblia, mas não é uma Bíblia, é outra coisa, É outra entende? Que a gente coisa! fica puxando nas nossas referências dessa É. coisa estagnada e desse normal que tem que acabar, velho, novo, é outra coisa. É esse giro que tu fala que deu no teu cérebro, que eu sinto que deu no meu também, e que, claro, é diferente, porque, como eu falo, acho que a coisa da vivência que tu falava, de estar lá, sem dúvida nenhuma, é outra coisa, né? É quase como a gente falava antes de começar a gravação, da vivência de tu estar no teu espetáculo, né? De tu estar naquela sala fechada, escura, onde tu nos conta o teu espetáculo, onde tu nos mostra o teu espetáculo,
público que está ali junto contigo, aquilo também é uma vivência que é muito potente. Te ver conduzindo aquela história e aquelas vozes e aquelas imagens daqueles lugares, né? Toda aquela captação de imagens que tu tem ali daqueles lugares, de Belmonte, do Rio, as vozes dessas pessoas, isso daí também, esse que tu traz, né, da coisa das pessoas, que bom que tu tá dando vozes para as pessoas, né? Também é esse nosso normal de a gente achar que as pessoas não têm voz, na verdade a gente se dá conta que é a gente que não tem ouvido, né? Como tu fala, assim, a deficiência está na gente, não está neles, né? E a gente tem que olhar para esse lugar, se reconhecer como deficiente e começar a abrir esses espaços, abrir a nossa escuta para a gente ouvir o que essas pessoas têm para dizer, têm para contar e tentar aprender com eles, né? Uma das coisas que eu tenho dito muito aqui, existe esse projeto do antropoceno, né, de ser esse homem branco colonizador nesse sistema patriarcal europeu, né, foi um fracasso, porque é isso, a gente lança a mão de uma arrogância que a gente acha que a gente domina a tecnologia, que a gente domina a ciência. A gente, eu falo, né, como enfim, um homem branco, sei lá, mas desse povo que colonizador aí e que fala muito dessa que ditou uma forma de se pensar, de se viver, excluindo, apagando as outras formas, matando a própria natureza e a si próprio, né? Que é o que a gente vê hoje aí nesse esse projeto fracassou. A gente está vivendo aí isso, uma pandemia gigantesca em que as pessoas estão morrendo, a gente, os brancos estão morrendo, né? Com toda essa arrogância, com todo esse achismo de domínio de uma tecnologia, está morrendo também. Então, e com a história de aquecimento global e enfim, com esse ar impuro, o câncer, quer dizer, realmente são tantas criações desse projeto que está matando a todos, né? Começou com esse extermínio dos povos negros, dos povos indígenas, da própria natureza e acaba com o extermínio de si próprio, assim. Então, é isso, ouvir a Raimunda, ouvir o Krenak, ouvir o Schopenhauer e ouvir tantos... ouvir os ensinamentos indígenas, né, de quem viveu de uma outra forma. E, inclusive, com relação à tecnologia, tem uma coisa que tu estava falando, eu fico pensando muito, assim, porque é uma das palavras da arte contemporânea, né? Muitas vezes eu ouço falar assim, vamos lançar a mão da tecnologia para fazer um espetáculo, vamos lançar um projeto em que a gente vai discutir arte e tecnologia. Eu fico assim, mas de que tecnologia a gente está falando? É tipo projeção, microfones, ok, a gente pode, mas né, só dizer tecnologia é uma coisa imensa. Existe, né, a tecnologia da gambiarra, existe a tecnologia, e existe essa tecnologia da energia, desse poder de conexão, de contato com outra coisa, que é isso que tu estava falando, desse poder de se comunicar com os rios, de se comunicar com a terra, de saber o que as pessoas estão dizendo, de num sonho, né, muito Schopenhauer fala muito, né, num sonho os espíritos vieram e disseram alguma coisa para ele, e não é tipo um sonho, não, aquilo é sério, né? Como muitas vezes a gente vê na cultura dos orixás, né, na cultura africana, das religiões africanas, pessoas dizendo, não, mas os orixás me disseram para não fazer isso, ou me disseram que a gente ir por ali. Então, quer dizer, isso é uma voz, isso é uma conexão com algo... com algo que está aqui, na verdade. Algo que está aqui, com algo exato. Que está aqui. Né? Assim, são muitos algos, né? São muitos modos, muitos algos, muitos que estão aqui, muitos seres e tal. A questão é... Eu li um livro recente, assim, que eu fiquei muito... Para mim, ele chegou num lugar, assim,
próximo da Queda do Céu, o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, não sei. Mas, enfim, ela faz um pensamento faz um estudo sobre a transição do feudalismo para o capitalismo e sobre como a caça às bruxas foi fundamental para a instauração do capitalismo. E quando ela está falando e como isso foi negligenciado por todos os historiadores e pensadores desse processo, né? Homens. E quando ela está falando de caça às bruxas, ela está falando logicamente das mulheres, assim, do papel das mulheres na sociedade capitalista, mas ela está falando também de um pensamento mágico, de um pensamento encantado. Ela tem uma frase que é muito bonita que ela fala: um mundo desencantado é um mundo possível de ser dominado. Então, ela fala sobre como foi fundamental para que o capitalismo existisse destruir o corpo como o corpo mágico, destruir o encantamento do mundo, destruir esses saberes todos relacionais entre os humanos e os seres mais que humanos ou não humanos, ou seja, rios, a terra, a comunidade, as estrelas, uma planta, seres que para mim são invisíveis, mas que estão aí, né? Que para outros não são invisíveis, que para outros estão aqui, como nós estamos aqui agora. Então ela fala muito sobre isso, assim. E isso era uma coisa assim que lá com a Raimunda, e quando ela vier aqui a gente pode perguntar para ela. Eu acho que vai ser lindo realmente que a gente tenha essa conversa com ela. Mas ela, por exemplo, ela tem um pé de pinhão pajé na casa dela que ela só sai de casa, só pega o barco e entra no rio se o pé de pinhão pajé tiver de um determinado jeito. Se ele tiver murchinho naquele dia, ela fala: não, ele está me dizendo que eu não posso pegar o barco, eu não posso entrar no rio hoje. Então é ele que define se ela pode entrar no rio ou não. Segunda-feira ela não trabalha na roça, porque é o dia dos espíritos trabalharem na roça. Se ela for lá, ela atrapalha os espíritos trabalharem. Então, você entende assim? Foi como que por que o capitalismo teve que acabar com isso? Porque como é que um chefe, um patrão, um dono de fábrica, o funcionário não vai porque segunda-feira alguma coisa, porque a estrela alguma coisa, ou enfim, algum sinal do mundo disse alguma coisa que ele não pode estar lá. Não, a gente começou a ficar pautado pelo relógio. Então a gente sabe que de 9 às 6 a gente tem que estar lá, faça chuva, faça sol, caia um meteoro, o que quer que aconteça. E a gente desenvolveu um corpo e uma ética para viver assim. Se alguém chega atrasado numa reunião que você marcar, você vai pensar mil coisas, entendeu? Assim, poxa, mas não tem compromisso, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Porque a gente foi desenvolvendo uma ética, práticas, um modo de entender o mundo, o outro, a partir de uma mesma coisa. Imagina, um relógio para o mundo inteiro, um mesmo objeto. E eu acho que, assim, pelo menos, né, sei lá, o que eu tenho vivido, assim, e como uma aprendiz, você falou da Andrea, né? A Andrea tem anos, né, que tá, enfim, que a vida dela tá entrelaçada, né, com os povos indígenas, se eu não me engano, são os Camaiurá, que ela morou. Isso. E o Margens acontece desde 2013, então é isso, né? São também é uma relação com esses rios e com os povos que vivem nesses rios. Mas é isso, é impressionante assim o nível de tecnologia, como você falou, assim as outras tecnologias que existem e que muitas estiveram aí sempre. E vão sendo sistematicamente destruídas, né?
E aí você falou um pouquinho, né? Você falou dessa coisa da peça, né? De vocês entrarem no escuro e, enfim, como a peça é, né? Não sei enfim, a peça ela acontece nesse escuro com as caixas de som que vão emitindo luz, assim. E tudo isso foi muito pensado também, sabe? Pensado assim e ouvido, na verdade, porque eu acho que as coisas, esse movimento de escutar o testemunho de um rio, ele acaba abrindo a escuta para as coisas que estão no mundo, assim, para a matéria que está no mundo. Então, foi um processo inverso, assim, sabe? Eu sentia que não era exatamente eu que estava decidindo que aquelas caixas estariam em cena, Uhum. mas que, como eu andava por Altamira, andava na terra indígena Araueté, andava em Belém, e o tempo todo tinha caixa de som, teve um momento que e como começa a abrir a escuta para isso, assim, para outra linguagem, para um rio, então muda já uma intenção de alguma coisa que não é só o português, a informação, a história, a ciência, o entendimento, começa a ir para outro lugar. Então eu andei até um momento que assim eu olhei para uma caixa de som e falei, ok, eu já entendi, você está na peça, sabe? Eu não sei como ainda, mas você estará na peça. É, e, e isso, assim, foram coisas que a gente foi burilando muito, assim, de como fazer as pessoas começarem a abrir essa escuta, sabe? Então, o som começa muito baixinho. Então, eu estava operando num lugar de, tipo, o nosso aparelho auditivo, ele abre automaticamente. Se eu estou num espaço e que alguém coloca um som de um rio bem baixinho, e eu sei que eu tenho que ouvir aquilo que aquela pessoa está propondo para mim, o meu ouvido abre. E se está tudo escuro e só sai uma luzinha de uma caixa de som, a minha pupila abre. Quer você queira, quer não. A sua tecnologia do seu corpo, a Seu corpo. tecnologia ancestral do seu corpo responde a isso. Então, essas eram operações assim de burilamento, entendeu? De como ir preparando cada um que entra aqui para então tá, então é um outro lugar, não é um lugar do espectador que vai sentar e que as coisas vão acontecer e ele vai ficar lá, tipo, ok, vem a mim, entendeu? Tinha um lugar que para mim era muito importante, a luz era muito importante na peça, assim, de não ter luz em mim, de não ter luz de teatro em mim. Então, se a gente está falando sobre escutar um rio, se a gente está falando que um rio, se a gente está falando não, mas se a gente está partindo desse essa provocação, assim, né, de que é possível escutar o testemunho de um rio, e de que a gente deseja escutar o testemunho de um rio sobre algo aonde ele é o maior interessado, porque barrou o corpo dele, como que eu vou, então, colocar o humano num lugar de hierarquia, né? Assim, isso era uma preocupação assim, de tirar os humanos assim do centro da coisa, da narrativa, e da hierarquia. Então, assim, a gente teve uma preocupação muito grande de me deixar, assim, como uma articuladora das vozes, como uma articuladora das imagens, como uma articuladora dos corpos ali, mas eu tô sempre meio retirada no escuro, assim. Sempre que possível eu tá no escuro, eu vou pro escuro. A luz sai das próprias coisas que estão ali. Então não tem um foco atrás de mim, porque eu sou o centro, né? Porque no teatro, os atores muitas vezes são o centro, né? É a arte do ator, dizem, né? É, mas nesse caso era importante que não fosse isso. Nesse caso era importante que de que tudo que existia ali com a humana fosse fosse criando uma relação no mesmo nível de estatuto, assim, sabe? De tipo, as coisas não serem objetos,
para eu brilhar em cena, né? Assim, elas não estarem a serviço do humano em cena, mas elas estarem ali co-criando e sendo quase um elenco. Para mim, as coisas que estão ali são um elenco. Sem dúvida, assim, eu acho que como espectador ali e como participante também, né, tá ali junto, vivenciando aquele, digamos, fazendo aquele trabalho junto ali no meu canto, e eu vi numa sala pequena, assim, então a gente estava todo mundo muito próximo Uhum. mesmo. A percepção era essa, eu também falei antes ali rapidamente, eu nem sei se também se a palavra seria essa, mas a minha sensação era isso, tem esse estranhamento de cara que é que horas entra aquele Que horas vai canhão na começar? atriz, que horas vai começar, que horas entra aquele canhão de luz na atriz, e, enfim, e ela vai me contar uma história, né? Uhum. A história ela vai sendo conduzida, eu acho que eu usei essa palavra, né? Tipo, é esse teu corpo conduzindo ou enfim, isso passando a bola para esses outros elementos, aquelas caixas de som com as vozes da natureza, com as vozes das pessoas, com com as imagens, a condução. Ali onde eu estava também era inevitável a gente ver o próprio público, né? Mesmo que de uma maneira escura. E isso também faz parte da vivência, né? Poder te olhar e do teu lado, um pouco atrás de ti, tem um público também atento e a reação das pessoas àquilo, assim. Cria uma coisa realmente uma coisa de vivência, acho que de alguma forma tu nos aproxima de todos esses outros personagens ou esses outros atores, atrizes do espetáculo, né, como as imagens, os sons e o movimento, as caixas de som, né, que Uhum. também falam daquele lugar, aquilo ali é cultural, né, também. Então aquelas caixas de som não são quaisquer caixas. Enfim, todo esse trabalho, isso é muito interessante. E essa coisa que tu fala, né, de te tirar do centro da, da cena, do foco, né, tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando, tem tudo a ver com o antropoceno, tem tudo a ver com Uhum. esse fracasso de projeto que a gente que foi imposto às pessoas. E tem a ver, inclusive, com dentro dessas buscas aí para discutir o festival, as questões do festival que a gente tem falado, digamos, um tema, também não gosto muito dessa palavra, mas enfim, uma das discussões que a gente está propondo aqui é trazer esses conhecimentos indígenas, porque acho que eles são exatamente muito tecnológicos e muito à frente de tudo que a gente aprendeu. Dos ensinamentos africanos também, né, de origem africana, dos povos negros, que incrivelmente, ainda bem que se manteve, né? Eu li recentemente também um livro que é outro trabalho incrível da Ana Maria Gonçalves, chama-se Um Defeito de Cor, também um livro Ah, incrível. enorme. E ela conta, ela vai trazendo, ela vai contando, né, do início do século XIX, a chegada dessa personagem que é a narradora da história, e sei lá, 90 anos se passam naquele livro ali, e de ver hoje ainda, né, os terreiros aqui no sul, né, que é rapidamente mais branco, embora a cultura negra que também seja forte, mas de ver que os terreiros aqui, né, na Bahia, que é onde a maior parte da história é contada, que conseguiram com a força a importância dos nomes daquelas pessoas e da religião daquelas pessoas e dos orixás que guiam a cabeça e o dia a dia daquelas pessoas, que conseguiram manter aquilo, né? Para continuar contando essa história. Então, a ideia era ouvir muito
ouvir o que essas pessoas têm para nos contar, trazer isso para discussão. E uma das discussões também esse ano a gente tem a nossa, tem uma marquinha lá, é tipo corpo futuro. No passado a gente queria discutir muito a questão do corpo humano e os corpos da natureza. E esse ano é tentar fazer uma projeção que está aí o futuro. O que vai acontecer com esses corpos, né? O que serão esses corpos? Serão esses daqui logo mais? E aí uma das pontos que a gente tem que pensar, que eu tenho estudado e com artistas, né, tem estudado, que vão estar na programação do festival também, essa questão do pós-humano, né, desse transhumano e o pós-humano. E esses estudiosos, as pessoas têm pesquisado muito sobre essa mistura do homem, né, enfim, do humano versus máquina, humano e máquina ao mesmo tempo, entendendo que possivelmente o pensamento dos pós-humanos é também um pensamento de descentralização do humano, dessa mistura com as espécies e de tirar o foco, de tirar a decisão do humano, né? E acho que tem muito, e aí eu fiquei muito louco quando eu comecei a ler e a pesquisar. Eu vi entrevistas desses pesquisadores sobre esses assuntos. Eu quase caí para trás, porque eu fiquei tipo, gente, as pessoas estão estudando a pós-humanidade, que é uma coisa que pra gente ainda é uma coisa assim, tipo, o que é isso, né? Ciborgues, mistura de humano com máquina. E a gente está indo para essa coisa de descentralizar a decisão do humano com relação ao que vai se acontecer nas vidas das pessoas, dos povos, das comunidades. Enfim. E isso é o que eu aprendi, que eu venho também aprendendo e lendo, estudando com os ensinamentos indígenas já, né? De esse tipo, é isso, é como a Raimunda diz, não, mas segunda-feira não é o dia de eu trabalhar na roça, porque é o dia que os espíritos estão trabalhando lá, ou se o rio tá de um jeito, eu não vou fazer tal coisa, quer dizer, os outros elementos da natureza também têm esse espaço de decisão e às vezes a gente tem que ouvir isso, né? Então assim, tu falou outra coisa da descentralização do humano, talvez seja uma das grandes questões para o futuro também, né? E é um ensinamento que a gente tá tendo aí com esses povos indígenas. Sim, com certeza. Eu estava engraçado você falar disso, porque antes da gente falar, eu estava lendo o Manifesto Ciborgue, da Donna A Haraway. Donna Haraway vai escrever tem 2 textos dela que vão estar na revista do festival esse ano. Eu entrei em contato Ai, com que ela. demais. Olha, o meu sonho é que ela visse Altamira 2042. Meu sonho dourado. Ela é incrível, eu entrei em contato com ela, a ideia é que ela viesse para o festival e ela disse, olha, eu não viajo mais muito, e aí eu disse, bom, então se tu pudesse pelo menos... E aí, claro, daí a Ela mora pandemia, essa coisa... onde? Ela mora nos Estados Unidos, onde exatamente, não sei, mas eu te passo o contato Ai, dela. meu Deus, me passa o contato dela. Não, mas é engraçado porque eu tô Se tu falando for para os Estados disso. Unidos com a peça, é possível, mais possível. Acho que Ah, pelo que eu entendi, ela total. não viaja muito, assim. Eu vou fazer no quintal da casa dela. Eu faço em qualquer Ela é lugar, eu faço. incrível. Ela tem um texto que não está sendo traduzido agora, que ela me mandou, um texto dela. Deixa eu achar aqui. Capitulência. Ela cria palavras, mas é É, genial. capituloceno, não é? Capitulocena, exatamente. Tu leu esse Não, texto? agora eu tô te falando disso, só que assim, eu confesso que o Manifesto Ciborgue eu não consigo ler, porque eu acho muito difícil. Sim, Eu achei muito, mas é muito difícil. difícil, não é pouco difícil. Imagina que ela escreveu esse texto em 85. Esse capitulês, capituloceno, ele já é mais atual. Mas é Capitulocin and Stulocin. É o nome do É, texto. Está sendo não, traduzido ela é aqui. muito maravilhosa, Ela é assim. maravilhosa. Mas eu li alguns textos, mas o Manifesto Ciborgue para mim tá bem difícil, assim. Sim. Mas eu acho que tem a ver, né, com isso que você está falando, desse corpo que ele vai sendo, que corpo é esse, né? Que corpo acoplado, que vai, mil acoplamentos são esses, e que a gente estava falando disso agora com a minha orientadora, assim, que a gente já vem vivendo isso, né, há muito tempo, assim. Mas na peça também, duas coisas que você falou. A primeira é que essa coisa do antropoceno, né, de como
por que que é assim? Por que que também a gente está tirando o humano do centro da narrativa? Eu não estou tentando falar que existe um modo, nem que teatro é isso ou é aquilo, ou que para falar de rios ou de povos indígenas precisa ser assim ou assado, ou para falar com, ou para escutar, ou para nada disso. Acho que é mais uma questão de esse Altamira é fruto de um projeto de pesquisa que é também uma resposta ao antropoceno, é uma resposta de arte ao antropoceno, que tem uma definição da Eliane que eu gosto muito, que ela fala que o antropoceno é o momento em que os homens deixam de temer a catástrofe para se tornar a catástrofe. Então, o que isso me provocou foi, então, quando o homem se torna a catástrofe, quem pode testemunhar? Quem que pode vir testemunhar sobre o que tem sido a experiência humana na Terra? No caso muitos. No caso desse projeto, o nosso escopo são os rios testemunha, as mulheres buiunas e os povos vagalumes. Então, a gente sempre parte dos rios. Em cada rio existem mulheres. A buiuna ela é uma figura presente em muitas culturas e territórios da Amazônia, que é metade mulher, metade cobra grande. E ela, em alguns, né, lugares se diz que ela pariu os rios, em outro ela protege os rios, em outro ela é o próprio rio. E essa coisa da cobra grande é uma coisa que aparece, inclusive, na peça, né? A Raimunda fala muito disso. Então, são essas mulheres, sempre a gente tem mulheres com a gente, quando a gente chega nos lugares, nos rios. E os povos vagalumes são esse termo do Didi Huberman, que é um filósofo também, que ele fala que são sempre os povos que estão sempre em risco de desaparecer, mas que diante do reino da luz e da glória, eles vão sempre se dirigindo às margens, aonde ainda é escuro, e continuam emitindo os seus lampejos. Então, é um pouco por isso que a peça também vai para esse lugar, porque é o que está sendo pensado, não como um tema. Em algum momento você falou do tema, você falou, nem gosto muito dessa palavra, e eu acho que é isso realmente, eu também não, porque é isso, não é um tema. O Rio Xingu, Belo Monte, o Antropoceno, ele não é um tema sobre o qual eu vou discorrer como se eu estivesse discorrendo sobre, sei lá, sobre o quê? Sobre, sei lá, casar ou não casar, ou a vida burguesa, ou sobre, entendeu? Não é a mesma coisa, assim. Se não é a mesma coisa, eu não posso me aproximar do mesmo modo, entendeu? Por isso, é algo que muda o jeito de fazer teatro. A coisa, né, com a qual eu estou me aproximando através do teatro, porque eu não acho que o teatro ele é uma representação de nada e nem ele deve dizer o que as coisas são. Não se trata disso, não é assim que eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar o teatro como um modo de me aproximar das coisas. Então, esse modo de me aproximar, dependendo da coisa com a qual eu me aproximo, essa coisa muda o teatro. Muda o teatro que se faz. Eu não posso fazer, né? Assim, eu não posso fazer me aproximar de Belo Monte ou sei lá, ou da vida burguesa, ou sei lá, de Shakespeare, da mesma forma. Não dá para fazer isso. Então, eu acho que aí já está toda essa operação de tirar o humano do centro, do que você vai tirando do centro. O que você vai tirando no centro, rearticulando para poder para poder deixar as coisas dizerem o que elas são, assim, ou deixar as coisas dizerem, nem o que elas são, assim, deixar as coisas dizerem, só. E aí eu acho que teve também uma coisa que eu acho que é super estruturante assim nesse trabalho, que é a necessidade de fazer junto com o público.
Assim, teve uma hora que você falou, você nem se referiu como algo que você tivesse assistido, você falou quando eu estava fazendo, você falou uma coisa assim, de fazer a peça. Eu acho que é isso, assim, é uma performance bastante ritualística, assim, bastante feiticeira, em muitos aspectos, assim, todo o caminhar dela até ela existir, inclusive a preparação daquilo, daquele espaço antes das pessoas chegarem, e o quanto elas fazem aquilo junto com tudo que está ali. Porque também, assim, em algum momento a gente percebeu que não seria possível derrubar aquela barragem, ninguém sozinho consegue derrubar aquela barragem. Vai ter que ser um trabalho de muitos, e muitos diferentes. Vai ter que ser um trabalho dos humanos, dos terranos, dos alienígenas, dos progressianos, do rio, das entidades do rio, dos peixes, das lesmas. Lesma é uma coisa que causa muitos problemas nas turbinas de Belo Monte. Vai ter que ser um trabalho de muitos, entendeu? De muitos. E o meu desejo foi sempre que que as pessoas que estavam assistindo essa peça, onde for, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, sei lá onde, que elas possam se engajar e no final, né, quando acaba todo mundo, assim, cantar, tocar, quebrar aquela pedra na intenção do Xingu. Aonde a gente estiver, a gente se irmanar com esse rio e fortalecer esse rio, porque nós precisamos dele e ele também precisa da gente. E sim, derrubar o paredão de Belo Monte. Assim, essa tem se tornado uma missão na minha vida. E semana passada eu tive o primeiro encontro da Rede das Buiúnas, que é uma rede que a gente está, também é um desdobramento desse projeto que a gente está fazendo com mulheres que moram, né, que habitam esses rios, o Araguaia, o Xingu e eu acho que o Tapajós, que provavelmente é o próximo, e mulheres do Sul também. Então, mulheres do Norte, mulheres do Sul, que têm nas suas trajetórias, nos seus modos de vida, essa aliança com os rios brasileiros e com a proteção desses rios. Então, a gente está começando agora o nosso trabalho a desenvolver e entender o que é, o que vai ser esse trabalho. O que pode ser essa rede juntas. Mas acho que é isso, assim, o desejo é de que a gente possa essas mulheres, as mulheres de Altamira, as mulheres do Xingu, elas não têm Belo Monte como um fato consumado. Não está posto, não é aceitável que o Xingu fique barrado para todo sempre. Ele tem que ser liberto. Foi um dos maiores erros que aconteceram na história desse país, foi terem barrado o Xingu. Então, não é possível que a gente aceite isso como um fato consumado. Então, a gente vai derrubar o paredão. Como a gente vai derrubar um paredão? É o que a gente está tentando entender. Vão ser muitas realidades implicadas para que isso aconteça. Dentro delas, a arte é uma delas. Dentro delas, a feitiçaria é uma delas. O xamanismo é uma delas. A magia dessas mulheres, que é uma magia não só disso que a gente está falando, não só ligada ao mundo espiritual, mas com o mundo espiritual e que se materializa na prática da vida delas. A cada vez que elas dizem não, a cada vez que a cada conquista que tem em Altamira. Então é isso, assim, esse trabalho, a gente fala um pouco isso, né? E a Raimunda falou isso porque a gente fez em Altamira ano passado e foi um acontecimento, assim, foi a coisa mais linda do mundo, Fê. Foi muito bonito. As pessoas não paravam de quebrar a pedra no final, não parava, uma fila de gente para quebrar a pedra e a peça não acabava. E quando o paredão estoura, assim, tipo, todo mundo urrou, sabe, de alegria. Só que a gente estava lá vivendo um momento aonde realmente tinha um risco do paredão estourar por um erro na obra. Então isso estava sendo falado cotidianamente, assim, todos os dias, e as pessoas com medo, porque é uma tragédia se isso acontecer, assim, sem aviso. É uma tragédia. Sim.
Mas, quando a gente fez lá, a gente estava um pouco assim, nossa, como é que será que eles vão, né? Como é que vai receber essa imagem do paredão abrindo, sendo que está realmente com esse risco e tal. Quando abriu, as pessoas foram ao delírio. Assim, elas se irmanaram imediatamente ao Rio. Elas são Rio, elas se tornaram Rio. Elas e o Rio era aquilo abrindo, desaguando. E aí foi uma gritaria, assim, tocando, quebrando a pedra se estraçalhou. A última pessoa que não parava de quebrar a pedra era uma criança de mais ou menos, sei lá, 10 anos. E que falou pra gente no final, falou assim, eu tô quebrando essa pedra porque eu quero que o meu filho, quando ele nasça, ele nunca saiba que teve uma barragem aqui no Rio Xingu. E aí a Raimunda falou uma coisa linda, ela falou assim, você sabe quando que esse paredão começou a cair? Em março de 2019, na estreia de Altamira 2042. Ah, que Foi demais. muito lindo, assim, foi muito, muito, muito lindo. Porque eu acho que é justamente isso, assim, é a gente ter essa crença de que a gente pode abrir uma fresta nessa barragem, assim, a cada feitura. Eu faço essa peça para isso, para cada apresentação, a cada dia que eu faço esse trabalho, que é um trabalho, abrir uma fresta nessa barragem junto com as pessoas que estão ali. Maravilhoso. Vamos lá. Vamos, vamos fazer essa peça aí e vamos acabar com isso aí. Nossa, Gabi, eu podia ficar horas, que conversa deliciosa, Ah, eu maravilhosa, também. maravilhosa, adorando. Delícia mesmo de poder conversar sobre. É isso, a ideia dessas conversas é um pouco isso, a gente, claro, falar da peça. Na verdade, eu acho que a ideia do festival, de um modo geral, sempre foi. Até dessas conversas, a gente falar das peças, e aí eu eh, queria também conduzir um pouco essas conversas para a gente poder as pessoas ouvirem sobre as peças, as escolhas do festival também, né? Sobre as peças em si e sobre as escolhas do festival, onde que a gente se encontra, né? Quais são as discussões que a gente tem tido vontade de provocar Uhum, e tem sido ao longo dos anos muito bacana assim a gente poder pensar nessas questões todas assim e claro e a partir disso, a partir do espetáculo, a gente poder discutir sobre tantas outras questões. Né? Então, tem, claro, as escolhas estéticas do trabalho, tem as escolhas dos assuntos que a gente vai debater, dessas questões aí de Altamira. E, e é isso. Então, um prazer, uma honra a gente falar sobre isso aqui abertamente e, enfim, convidar as pessoas a assistirem Altamira. E convidar as pessoas a quebrar essa barragem e a gente poder no futuro aí próximo se encontrar de novo e fazer Altamira 2042. Para a gente encerrar, então, queria que tu falasse por que o 2042, onde é que veio esse número, essa coisa, tem um porquê ou assim, claro que dê para explicar. E, enfim. não, acho que veio no vento, assim, foi um sopro que a gente ouviu. Maravilha. Agora, É isso como aí. diz a Juma Chipaia, que viu a peça lá, ela fala um depoimento muito lindo dela, em que ela fala isso, que ela espera que 2042, que ela espera que não seja em 2042, que que não demore tanto, que seja antes. Sim. E, e eu acho que na verdade 2042 pode ser hoje. É só é um lugar no tempo em Uhum. que alguma coisa pode acontecer, mas esse lugar no tempo pode ser muito antes também. Ou muito depois. Eu espero que muito antes. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilhoso. Obrigada, Adorei. Fê. Adorei também. E, enfim, que o festival continue lindo
e vou ficar ligada aqui em Fiquei ligado, eu sei que eu falei todas antes, as assim, atividades. que eu falei antes é isso, eu tenho falado bastante isso, que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, me deixou contente até, né, pensar, assim, no meio desse saco todo, dessa pandemia, esse isolamento, esse afastamento, enfim, a gente ter se obrigado a ser colocado numa situação de ter que repensar o festival. O festival sempre se tratou sempre de trazer, claro, sempre tiveram artistas locais apresentando na programação, mas era sempre a grande maior parte da programação era trazer espetáculos de fora da cidade para mostrar para o público da cidade e para os artistas da cidade o que está se criando fora daqui, né? Uhum. E agora a gente vai investir muito mais nos artistas locais e, através da internet, a gente vai conseguir mostrar o trabalho desses artistas para um público Então, do mundo, assim. Então tem essa que legal. inversão aí também. Então isso também acho que é uma coisa para a gente pensar e que eu acho que tem sido bacana. Que legal.